planeta. La magnitud y la gravedad de este reto planetario contrasta con el escepticismo que predomina en cuanto a los resultados de esta cumbre. Las divergencias. Boa tarde a todos que estão assistindo ao vivo, que vão assistir essa aula gravada. Meu nome é Alisson Vieira de Jesus e hoje a gente está começando a nossa terceira aula do curso de agente cultural. Né? Essa terceira aula a gente vai abordar um pouco mais sobre empreendedorismo, um pouco sobre inovação. Ela vai ser 2 semanas, né? Assim como a gente trabalhou sobre as definições de cultura, bem de cultura, né? As formas da gestão e a própria atuação dentro da área do agente cultural. Hoje a gente vai definir um pouco mais sobre o empreendedorismo. Né? Então, até foi uma última questão, a gente estava conversando, e eu quero que vocês entendam também que nós tentamos ao máximo simplificar, né, não só as falas, o que a gente vai trabalhar, porque realmente é um pouco mais complexo se a gente for entrar na parte mais acadêmica. Mas, então, a intenção desse curso não é só também conversar e a gente ter esse network com pessoas que já são capacitadas da área, mas é também pessoas novas que estão iniciando agora, entender toda a conjuntura para conseguir fazer uma atuação correta, né? Uma atuação que seja exime de qualquer coisa, né? De qualquer erro, deslize que às vezes a gente pode dar, que pode custar uma prestação de contas. Então, isso é muito importante, a gente conversar sobre isso, entender o que é o empreendedorismo, entender o que é inovação, tá? Eu vou divulgar aqui a lista de presença, quero que vocês assinem, né? Também pode assinar ela depois, né? Na hora que vocês estão assistindo gravado, e aí a gente vai adaptando, né? As datas, os horários mesmo, foi que a gente tinha combinado, mas foi aquele primeiro momento que a gente mandou no grupo, fez uma enquete dos horários, né? Foi esse que o pessoal meio que foi o segundo mais votado e a gente falou que ia fazer alternado. Mas como que for, a gente vai mudando, né? Eu quero feedback de vocês depois, vocês podem mandar lá no WhatsApp privado, e aí a gente vai adaptando, vendo esses horários, tá? A nossa próxima aula vai ser na quarta-feira também, então vai ser interessante, a gente vai terminar um pouco de conversar sobre o tema que a gente vai falar hoje, né, que é empreendedorismo, e aí eu estou enviando aqui a lista que eu também vou enviar no grupo, tá, pessoal? Então, é importante a gente ver, e aí eu já vou iniciar o slide aqui, para a gente já não perder tempo. Deixa eu compartilhar minha tela aqui. Compartilhando. Deixa eu só confirmar aqui. Apareceu certinho. Eu estou aqui no celular, para o outro, para a gente dar uma olhada e ver mais ou menos como que vai ficar tudo. Então tá, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, alguém for entrando, tá? Enquanto eu estou fazendo a explicação, as coisas, chama, abre o áudio, dá um oizinho para mim, e daí eu vou seguindo conforme for. Então, esse curso que a gente vai trabalhar hoje, né, o que eu tinha falado para vocês, o curso, ele tem várias, a gente tem a construção com vários outros cursos. Então, o curso nosso hoje é de 200 horas, no entanto, a gente vai estudar mais de 600 horas de vários outros cursos, né? E um dos cursos que é bem interessante a gente ver é esse curso de como tirar o seu negócio do papel. Curso simplificado, é um curso que é do Instituto Besouro, né, que é a metodologia by necessity. A gente não vai trabalhar as formas, que é a metodologia do jeito que eles trabalham, mas a gente vai abordar as temáticas, que é bem interessante das formas que foram construídas. Tá, pessoal? Então, hoje não vamos demorar muito, não vamos alongar, vai ser
uma aulinha de, no máximo, 1 hora e 20, né? Então, a gente está começando agora às 15 horas, 15h05 a gente começou. Então, eu vou explicando e, novamente, se alguém tiver alguma dúvida, só falar para mim e abrir o áudio. Então, é interessante a gente ver esse curso, ele segue por etapas, né? Aí ele tem essa ação da incubação depois, que vai ser construída no, nesse determinado, né, nessa ação da, do empreendedorismo, de entender o que são suas ideias, o seu negócio, sua marca, parte das finanças. Então, ele é bem completo. E aí, realmente, ele executa depois, que foi através do projeto Circuito Empreenda Mais, que foi executado em vários municípios mato-grossenses, através da SEDEC e da FCDL, né, da Federação de Câmeras Logísticas, e aqui a do Mato Grosso, e depois esses empresários tinham 3 meses de assessoria, e essa assessoria era uma assessoria financeira, era uma assessoria jurídica, era toda uma assessoria de marketing também, né, para criar o sua logo, e é interessante que a gente era aquele ponto inicial, a gente introduzia a temática, introduzia o que é o empreendedorismo e as formas através do By Necessity, e depois tinha esse acompanhamento com os consultores que se chamavam, né? Então, é interessante a gente ter também, essa é a definição de networking, né, nossa rede de contatos. Então, esse projeto também é um momento para a gente fazer esse nosso network, fazer essa nossa visão, né, de como estruturar tudo isso, e não só também estruturar, mas de como a gente entender que o empreendedorismo, aí nesse caso do projeto era para mês, né? Mas como uma simples ideia você consegue tirar ela do papel e transformar realmente em negócio, né? A gente vai ter que falar, não tem jeito de fugir dos portes das empresas, né? Hoje a gente tem aí, não falando dentro da questão fiscal, da questão lá que vai ser lucro presumido, simples, nacional, lucro real, mas a gente entendeu os portes, o que são as empresas, né? Então, você tem um MEI, um microempreendedor individual, tem um ME, um microempreendedor, tem a pequena empresa, né? Tem a média empresa, a grande empresa, aí tem também, vai diferenciar um pouco sobre o que é empresa acionária, o que não é. Então, não quer dizer, claro, isso tudo vai fazer diferença a quantidade de recursos que você tem para abrir aquela determinada ação, aquela determinada empresa, não é? Porque se for abrir também para uma bolsa, chegar numa empresa no momento acionário, que é para ser na bolsa de valores, você tem que ter uma empresa já mais estruturada, com capital bem alto, entendeu? Não é qualquer empresa. Então, aqui a gente vai abordar bastante sobre a questão do MEI mesmo, tá? Do MEI não, dessas pequenas empresas, essas pequenas ideias que a gente pode construir. E uma das ações, foi o artigo que eu passei na aula passada, falava também da importância do MEI na cultura, naquele exemplo em Brasília, né? Então, é interessante a gente ver isso, que tem jeito também de prestar serviços sem abrir uma empresa grande, não é? Que também ela vai onerar, e aí ela vai entrar nessa parte fiscal, que você vai ter os custos para conseguir mantê-la, né? Então, todos esses custos, a gente vai ver mais na frente o que são gastos, custos, despesas, custos fixos, custos variáveis, né? E aí é interessante a gente olhar para isso, né? E entender que esse planejamento não é à toa. Então, a partir do momento que esse planejamento ele se torna parte do seu processo de fazer qualquer coisa, ele se torna um planejamento estratégico. E aí você vai saber na parte de marketing, na parte de produção, na parte administrativa, na avaliação dos custos, tudo que você tem que fazer ou não tem que fazer para a sua empresa dar certo, né? Então, às vezes pode ser né, que nem eu estava falando, eu não estou aqui para a gente entregar uma receita pronta, mas vocês entenderem essas etapas, adaptarem para os seus negócios, para suas ideias de projetos sociais, né, de construção, que vai dar tudo certo. Tá? Então, aqui a gente vai pular um pouco, vocês vão ver, eu vou só pegar uns tópicos que são mais relevantes, porque depois essa é uma aula bem extensa, né? Esse é um curso de 5 dias, 30 horas, então é um pouco
mais extenso do que isso que a gente vai passar por cima aqui, mas é interessante vocês verem para construir aqueles projetos que vocês vão ter que enviar para mim, ok? Então tá, pessoal. Então, é sempre interessante a gente entender qual que é o nosso sonho, o nosso objetivo, onde a gente quer chegar, o que você pretende conquistar, o que você quer fazer, né? O que você pode ser fazendo essa determinada ação. Então, isso é muito importante a gente pensar no primeiro momento, quando a gente vai fazer um projeto social, onde a gente está inserido, qual sociedade, o que a gente está inserido nesse contexto do projeto também, e como a gente não pode trazer mais pessoas. Então, isso também é a visão que você tem que ter na hora de construir um negócio. E aí, é muito interessante a gente ver que existem perfis, tem empreendedores que são mais planejadores, que são mais executores, e esses perfis vão definir como a sua ideia de negócios ou como a sua ideia de empresa vai dar certo, não é? E a sua ideia, por exemplo, de projeto social, porque ainda é muito importante que você está fazendo um planejamento estratégico disso, né? Então, você conhecendo o seu projeto, você vai conseguir fazer um recurso bem fundamentado, você vai conseguir fazer uma execução bem fundamentada, para depois não te dar problema na prestação de contas. Então, é interessante a gente fazer no primeiro momento o que chama de brainstorm, que é a chuva de ideias, né? O que eu posso fazer, como que eu vou fazer determinada ação, esse produto vai ser desse jeito, vai ser dessa forma, vai ser de outra forma. Então, é interessante a gente ver essa formação, e quem entrou agora, se está me ouvindo certinho, e pode dar um alô, se tiver alguma dúvida, pode dar uma parada que eu paro aqui, tá? Mas eu estou na apresentação, tá? A aula está sendo gravada também, e aí, se tiver alguma dúvida, pode me chamar. E aí, essa chuva de ideias que você tem que ter, não é só no que você vai, como você vai gerenciar uma equipe, que você vai construir uma equipe, que você vai fazer determinado produto, ou vender determinado produto, mas é esse conjunto, você entendeu? Porque aí a gente lembra muito da teoria dos sistemas, a teoria dos sistemas fala que um sistema é interagente interligado dentro dos seus subsistemas. Então, é isso, que o menorzinho que tem ali, ele influencia o maior, e o maior influencia o menor. Então, a gente entender que é um conjunto de ideias. Não é só o que você quer fazer, o que você quer empreender exatamente, mas como que você vai conseguir fazer aquilo lá. Então, é interessante a gente fazer essa chuva de ideias, né? E aí, essa reflexão, vale a pena servir com essa ideia? Depois que você fez toda essa reflexão de entender o seu objetivo, o seu sonho, se está interligado com aquilo mesmo que você quer fazer, porque também, e a gente conversa muito hoje na nossa sociedade, essa importância de você fazer algo que você se sente bem. Então, vai ser um tópico que a gente vai conversar um pouco mais à frente, sobre a questão psicológica, tudo, né? Não só dentro das organizações, mas na forma do seu dia a dia, que também isso influencia a sua produção, né? Porque tudo isso a gente está falando em produtividade, em gerar renda, né? Em gerar um tipo de recurso. Então, porque nada a gente faz sem recurso financeiro, realmente. É uma coisa não muito fácil, sem recurso financeiro. Então, depois que você fez aquela brainstorm, você fez essa análise do seu sonho, você vai falar, será que essa ideia vale seguir a pena? Existe uma competição onde eu estou empreendendo, os concorrentes ganham muito dinheiro, eu sou capaz de lançar um produto ou uma ideia que pode concorrer com a concorrência, né? Essa ação que eu quero fazer, ela vai conseguir atingir os meus concorrentes também, ou seja, bater pau a pau o meu produto? Então, isso é interessante a gente ver e analisar todas essas informações. E como a gente analisa essas informações? É aquela primeira diálogo que a gente teve na primeira aula, sobre a criatividade. Então, não adianta nada você construir uma determinada coisa e não colocar no papel. Não colocar, às vezes, num bloco de anotação do celular, para você pegar depois e falar, será que essa ideia vale a pena? Se eu colocar uma alternativa A, uma alternativa B, como pessimista e otimista, eu vou ter um bom resultado? Eu não vou estar investindo em alguma coisa que vai me impactar financeiramente e acaba que não vai ter um bom retorno? Então, tudo isso a gente tem que avaliar e escrever. Então, é interessante vocês fazerem essa aula
e a aula que vem, eu vou passar bastante coisa, eu não vou passar dessa forma para vocês fazerem, mas é interessante vocês fazerem esse exercício com vocês mesmos, na hora que estiver assistindo a aula, dá uma olhada, vai anotando, né, determinada coisa, os seus sonhos, tudo isso que a gente passar, e depois você dá uma analisada, porque lá na frente, lá no final desses 2 módulos que a gente vai fazer, tanto nessa semana como na semana que vem, vocês vão ver a interligação de tudo isso que a gente conversou. Então, é interessante ir anotando, fazendo essa interligação, essa forma, né, de você relembrar isso depois. Então, qual é o seu negócio? Que tipo de negócio você quer que o seu cliente veja? Então, aqui a gente já está entrando numa coisa bem interessante, que muitas vezes a gente não avalia. É a forma que o nosso cliente vê a nossa marca. A nossa marca, aí você vai ter a sua fachada, por exemplo, a gente vai conversar mais à frente sobre isso. Você vai ter seus cartões de visita, folders que você vai fazer, a sua fachada, né? A forma que está lá, o seu símbolo da sua organização, ela está expressando aquilo lá. Claro que no projeto, e eu vi que a maioria tem a intenção de escrever projetos sociais e projetos culturais, socioculturais, né, para submeter editais, mas para submeter alguns editais, mas a gente tem que entender que essa avaliação, ela vai fazer muita diferença com como a gente vai impactar o nosso público que foi planejado nesses projetos, porque é muito inerente mesmo, na hora que a gente mexe com recurso público, mas é muito vantajoso até para você fazer outras ações quando você pega e faz toda essa catalogamento, né? Tira fotos, faz relatórios, faz ali depois planilhas, gráficos, tudo isso é muito interessante você ter para você fazer uma análise administrativa, porque é aquilo que a gente conversou na aula passada. O agente cultural, diferente do produtor cultural, ele tem essa parte de gestão, essa parte de organização. Então, isso é inerente, eu não lembro, não recordo o nome do outro aluno que é formado em administração, mas é, por exemplo, que a gente vai estudar em 4 anos de bacharelado em administração. Então, é bem interessante a gente ver essa forma que o cliente observa a nossa empresa, né? E como a gente está chegando nesse cliente, o impacto disso. Então, a gente tem alguns exemplos de marcas que deram certo, como a Natura, né? Você tem o Nubank, que é hoje uma das maiores fintechs, não só da América do Sul, mas do mundo também, né? Aí o Guaraná Antártica, né? A CVC, a NET, né? Que algumas cidades têm, outras não têm, no interior algumas não têm, né? É mais cidade grande mesmo, as Casas Bahias, mas que, por exemplo, estava tendo problema econômico-financeiro, então estava porque mapeamento de balanço, essas coisas. Então, a gente tem que entender a importância também de tudo isso, porque vamos pensar assim, hoje eu faço uma ideia, mas e se essa ideia dar certo? Eu vou ter condição de fazer toda a análise, de ver se realmente eu estou ganhando dinheiro, não estou perdendo, porque às vezes a pessoa está vendo só o bolo do dinheiro que está entrando é muito, mas quando ela vai analisar os gastos e custos dela, as decisões que ela tem que tomar administrativa, ela vai ver que ela não sabe como a empresa está sendo gerida. Às vezes ela depende não só de um ou outro funcionário, não constrói uma padronização, isso é muito inerente, né, das empresas, principalmente as pequenas empresas não fazem isso, mas não entendem o quanto que isso não impacta. Isso é um planejamento, às vezes, até para deixar na sua cabeça mesmo, mas você ter isso, né, ter essas visões, várias visões de cenários, para você conseguir atuar de maneira plena, de maneira efetiva. Então, aí a gente tem Burger King, Pepsi, Coca-Cola, né, McDonald's, Adidas, Heineken, essas aqui são marcas que adviram da metodologia By Necessity, são algumas, né, diversas, esse material eu já disponibilizei para vocês, tá? Então, dentro disso, vocês vão colocar lá realmente, né, escrever lá qual que é o seu sonho, escrever, fazer uma chuva de ideias, ver o que você quer mesmo construir como projeto cultural ou como ação de empresa, vai colocar nesses papéis, você vai se perguntar se essa ideia é viável, se tem concorrentes, se você consegue atingir
esses concorrentes, marca, qualidade, tudo isso você vai até dentro disso dos projetos. Meu projeto social consegue atingir um público muito bom, consegue realmente impactar, vai trabalhar numa comunidade tradicional, vai trabalhar com um público marginalizado, o que ele vai construir, não é? E aí é interessante a gente analisar e fazer também essa notação do que o que é o seu negócio, né? A sua empresa, ou existe uma empresa ou produto em alguma área, qual que é o nome do seu negócio? Era aquilo que a gente estava falando antes sobre a sua identidade visual, né? Que é muito interessante, tudo isso tem que estar interligado. Depois você vai ver visão, missão, valores, né? O slogan da marca, isso é muito importante. Como eu quero ser visto pelo meu cliente? O slogan, uma frase de apoio. Qual que é o meu objetivo daqui 3, 5 anos com essa construção dessa ideia? Qual que é a motivação para você abrir esse negócio? E o seu diferencial também frente a concorrentes, frente a tudo, ou até oportunidades do mercado. Então, a gente analisou tudo isso, fez essa chuva de ideias, essa descrição, esse acompanhamento desses impactos, de tudo isso na nossa ideia, de todas essas, do ambiente externo e interno dentro das nossas ideias, e aí a gente vai para o quê? Identificar a sua marca, identificar o seu produto, vamos identificar o seu projeto. Como? Escolher um nome, escolher uma imagem, um ícone, um símbolo que representa a sua ideia, o seu negócio, ou o seu projeto social, um slogan é muito importante. Se isso, né, e aí muitas vezes esses projetos sociais são desenvolvidos por organizações, associações, se isso já existe nas associações, organizações, coletivos, a gente tem que trazer isso também para o papel e também na hora da gente mostrar nossas ideias. Porque quando um avaliador vai pegar isso, o que ele vai ver? Olha, ele está bem construído, ele tem uma organização construída já fixa, já com todo o aparato para executar esse projeto. Então, é importante a gente analisar isso. E aí, a gente entra no quê? Na psicologia das cores. Qual que vai ser a cor do seu símbolo? Qual que vai ser a cor dessa imagem que você mostra para o seu cliente? Ela vai ser, lá, aí existe, né, essa análise dessa psicologia das cores, que o vermelho traz excitação, juventude, coragem, energia, o roxo já é criativo, imaginação, intimidade, intuição, né? E tem até pesquisas e análises que falam que a cor influencia em, por exemplo, questões de alimentação. Então, por isso, muitas vezes você vê alguma coisa vermelha na parte de alimentos, a coisa preta, né? A cor preta vem uma coisa mais de luxo, de alguma coisa assim mais encorpada, que ele não está aqui, mas é interessante a gente ver que hoje tem muita essa questão minimalista, não só na imagem que caracteriza a organização, mas sim nas cores também que advêm dessa organização. Então, é interessante a gente entender tudo isso, e aí aonde que a gente vai começar, a gente colocou tudo isso no papel, mas vai começar a fazer uma análise mais científica. A gente não vai ficar só no nosso achismo, só sem utilizar algum método que nos baseie nessas análises. Então, é aí que a gente utiliza, estuda muito isso na administração e em outras partes da gestão também, a matriz fofa. E o que é? Ela tem outros nomes também, né? Mas eu vou utilizar esse nome. A matriz, o que é essa matriz fofa? Você vai analisar o seu ambiente de negócios, né? A forma onde que você vai construir esse negócio e caracterizar ele em algumas classificações. Então, por exemplo, você tem, dentro do seu ambiente de negócio, você tem um ambiente externo, que é tudo aquilo que você não consegue controlar, mas influencia o seu negócio, e você tem um ambiente interno, que é tudo aquilo que você consegue controlar e também influencia o seu negócio. Então, a gente tem dentro de um ambiente externo, a gente tem fatores econômicos, preço de combustíveis, por exemplo, fatores socioculturais demográficos, cultura, renda, moradia, fatores políticos, leis, fatores ambientais, clima, né, desastres ambientais, a gente tem muito isso, fatores tecnológicos, né, o acesso à internet, a computadores, né, a forma dessa condução também, né, que aí a gente advém, utiliza muitas ferramentas online de
de mensagens, como o WhatsApp, o próprio e-mail, mas o e-mail já está um pouco mais em desuso também, né? Mas o WhatsApp para conversas instantâneas, às vezes, né, um Messenger, um Facebook, um Instagram. Então, é interessante a gente entender o que é o ambiente externo para a gente analisar o nosso ambiente interno, que são o RH, as pessoas, né, quem trabalha junto da empresa, os recursos, os produtos, as matérias-primas, a informação de determinado mercado, setor, de determinada, a gente vai ver um pouco mais na frente o que é nicho, né, o que é mercado, o que é consumidor, tudo certinho. Então, entender todas essas várias nuances que tem para você construir, não só no seu ambiente externo, como no ambiente interno, e a forma que você vai produzir isso que vai sintetizar no processo. Então, o que é a matriz fofa? A gente vai pegar e analisar, dentro do que é o ambiente interno e o ambiente externo, o que são forças, oportunidades, fraquezas e ameaças. E aí a gente tem que entender que essa parte de cima, o que ajuda são as forças e oportunidades, e o que atrapalha são as fraquezas e ameaças. Então, as forças são o quê? Quais são os pontos fortes da sua empresa, da sua ideia, do seu projeto social? Qual que são as oportunidades? É um edital da Lei Aldir Blanc? É um edital do SEBRAE que está incentivando novos empreendimentos? Né? É um edital do BNDES, por exemplo? Tem alguma coisa, o próprio município está fazendo alguma coisa? E aí, ali, o que atrapalha? Qual que é a fraqueza? A minha empresa pode melhorar ou ter alguma deficiência em determinada coisa? Aí isso é bem crítico mesmo, né? Nessa avaliação. Não, eu preciso melhorar nisso, nisso, nisso. Beleza, o que são suas ameaças? O que está acontecendo na sua comunidade, a questão política? Todos aqueles fatores, porque ali eles estão atrapalham e ajudam, mas a gente está analisando em horizontal, a gente está analisando o ambiente interno e o ambiente externo, né? Então, na vertical, a gente está analisando o que ajuda, o que atrapalha. Então, dentro do ambiente interno, as forças ajudam, enquanto no ambiente externo, as ameaças atrapalham. Então, essa interligação é interessante, que a gente vai colocar isso tudo no papel e analisar o que realmente a gente pode fazer ou não fazer na hora da gente fazer, na hora de construir esse planejamento dessa empresa. Aí a gente já está também até trabalhando em ações de execução de uma ideia que já existe. Então, esse planejamento, tudo que a gente aprende, não é um planejamento que você vai fazer só em um momento, é um planejamento que você vai fazer continuadamente, né? Então, aí aqui tem uma ideia interessante vocês analisarem como que você pode fazer essa análise da matriz fofa, né? E aí a gente vai fazer realmente a análise, né? Construir uma matriz fofa, a gente vai fazer a análise. Então, quais são os pontos fortes? Ambiente externo. Mais fatores favoráveis, o macroambientes, são considerados oportunidades. Enquanto os pontos fracos, ambiente interno, mais os fatores desfavoráveis, macroambiente, né, o externo, o ambiente macro maior, pode ser algumas ameaças. Então, a gente deve priorizar na comunicação como diferenciais competitivos, por exemplo, quando a gente tem oportunidades, e deve priorizar um plano de ação quando a gente tem ameaças, não é? E essa construção e análise dessa através da matriz fofa. E aqui tem algumas formas, e eu novamente o McDonald's aqui explicando como eles podem fazer essa matriz fofa, não necessariamente foi desse jeito que eles fizeram. Então, ela tem as suas limitações, porque ela é um pouco engessada. Então, muitas outras variáveis acaba que você não vai conseguir não analisar, mas vão ficar de fora dessa análise, por exemplo, como situações financeiras. Você vai analisar muitas coisas, mas você não vai fazer uma análise financeira que é bem interessante, por isso que são diferenciadas. Uma análise de gestão de custos que a gente vai ver mais na frente. Então, a gente tem que entender o quê? A gente, por exemplo, gente, se alguém quiser falar alguma coisa, é só abrir o áudio, tá? Eu estou aqui escutando aqui e estou falando um pouquinho. Agora eu vou parar um pouco para tomar uma água. Mas é interessante a gente entender, vamos imaginar uma pizza.
essa pizza, a gente pode definir que ela é o nosso mercado. E aí, cada sabor dessa pizza é um segmento do nosso mercado. E a azeitona é um nicho do nosso mercado. Aí a gente vai utilizar o próprio exemplo de um exemplo de alimentação. Então, o mercado é um mercado de alimentação, o segmento lactícios e o nicho de mercado zero lactose. Né? Isso aqui, um leite, alguma coisa assim, né? Vai ser algum suco, alguma coisa assim também. Então, mais laticínios é leite, tá certo. E aí, você vê que ele está nichando, ele está trazendo qual que é o mercado, qual que é o segmento, e está nichando ali, que é o zero lactose. Então, isso é interessante a gente entender na hora, por exemplo, de um projeto cultural, para a gente fazer afunilar o nosso público, entender como que a gente vai atingir realmente aquele público no nosso planejamento. Então, aí o que a gente erra? O que é um público-alvo? O público é um grupo de pessoas que compõem um perfil de consumidores, no qual um determinado negócio se destina. Portanto, ele é para eles, para o consumidor, que ele foca as ações de marketing e vendas, considerando seus interesses e predisposições. E é isso, você vai ter internet, você vai ter a rede de networking, né, que vai te dar esses insights para você saber o que é ou não que você vai executar. Então, aqui, por exemplo, numa análise de público-alvo, o gênero, mulheres, faixa etária entre 20 e 30 anos, escolaridade, ensino superior e completo, uma faixa de renda, uma localização, um hábitos de consumo. Isso é muito importante na hora que a gente vai realmente definir, né, na hora de uma empresa, né, por exemplo, um restaurante. Eu vou abrir um restaurante, mas quem que é que vai consumir? É um restaurante de alto luxo, de luxo, de alto padrão, eu vou construir num ambiente ou num bairro que não é tão padrão, que não tem esse público. Então, né, é uma análise um pouco meio chula, mas só para a gente entender a forma que é. Então, é interessante a gente fazer, gente, e novamente, se alguém tiver alguma dúvida, pode parar, pode abrir o áudio aí, a gente entender o que é uma pesquisa de mercado. Então, a pesquisa de mercado, ela não é só uma ferramenta para você analisar e fazer o seu primeiro negócio, né? E, no caso, um projeto social, né? A gente vai, dentro do projeto social, a exemplo, você vai fazer uma pesquisa de mercado, uma pesquisa daquele público-alvo, para saber o que eles almejam, qual que é a necessidade, a ação cultural que aquele determinado grupo almeja e o que eu quero trabalhar. Né? Então, por exemplo, eu já vi que tem alguns que trabalham com questões indígenas, então, claro que a gente está falando já de outras formas de construção sociais, tal, mas o que essa comunidade, essa sociedade, eles almejam, o que essa tribo X almeja a gente trabalhar. Eu tenho esse contato, né? Por exemplo, dentro do nosso edital Identidades, que a gente foi aprovado, tem um outro projeto que ele é de fazer como que é o nome? Uma batalha de hip hop dentro de uma aldeia. Então, como que a gente vai identificar o público? Essa batalha vai ter pessoas, essa ação eu vou conseguir realmente atingir um público bom, um público massa? Eu vou transmitir isso, vou fazer aquela ação pontual ali, mas eu vou utilizar as redes sociais para divulgar isso, porque a gente sabe que hoje as redes sociais, elas quebram várias barreiras, né? Então, é interessante a gente fazer e olhar para essa pesquisa de mercado. Então, ela é uma ferramenta que permite coletar e analisar dados sobre o mercado onde o nosso negócio está inserido. Mercado, lembrando, por exemplo, naquele exemplo do leite, eram laticínios, né? Então, o mercado de alimentícios, o mercado alimentícios, o mercado alimentícios e o segmento do mercado, é isso que eu estava tentando lembrar a palavra, segmento do mercado laticínios. Então, a gente tem que diferenciar um pouco isso para a gente entender essa construção. Então, voltando. Para realizar uma pesquisa de mercado, você precisa coletar informações perguntando diretamente ao seu público-alvo. Então, que informações você vai colher, a exemplo, numa pesquisa de mercado? O seu público-alvo, consumo, qual a forma, hábitos dele, idade, características, se pertence a um grupo social X ou Y,
Aí você vai analisar oportunidades de mercado, ameaças externas ao seu negócio, né? E aí você vai pegar essas informações e o que você vai fazer com essas informações? Vai conseguir melhorar a sua tomada de decisões, vai conseguir conhecer melhor o seu público, o comportamento, né, as estratégias dos seus concorrentes, identificar oportunidades, ameaças com antecedência, que é para isso que a gente faz o planejamento estratégico, já pensando, não pensando, mas analisando que o cenário A, B ou C ou D pode acontecer. Então, eu tenho que ter preparado para aqueles cenários e desenvolver planos de ações. Então, é interessante a gente fazer essa análise, essa pesquisa de mercado. E aí, a gente vai já para uma outra diferenciaçãozinha, gente. Eu vou dar só um tempinho, se alguém tiver alguma dúvida, pode me dar um alô aqui, eu vou minimizar aqui, e deixar, a lista tá aí, tá, de presença. E se alguém tiver alguma dúvida, eu só vou pegar aqui uma minha para me tomar e vou deixar o slide aqui para vocês darem uma analisada. Pode falar, Eric. Boa tarde, pessoal. Vendo aí o que o Alisson falou, a gente vê bastante isso no curso de administração, né? Tudo isso a gente aborda, assim, bem raso, mas a gente consegue identificar a maioria das coisas. E aí eu acho interessante essa aplicação, né? E aí eu lembrei também, Alisson, há um tempo atrás a gente viu o ciclo PDCA, que na formulação tanto da empresa, igual você está passando hoje, também na formulação de um projeto cultural, ele é bem importante, né? O PDCA é uma melhoria contínua, então você formula ali sua empresa, você verifica os pontos que você pode melhorar, e sempre tem alguma coisa para melhorar, né? E eu estou achando bacana que eu não tinha essa visão na área cultural, a aplicação da administração na área cultural, e está trazendo um enriquecimento para mim de uma forma bem grandiosa. Então, Érico, porque vai fazer, eu não sei se vocês estão me ouvindo direito, porque eu não consegui ver o som ali, mas esse é um planejamento que às vezes a gente acha assim, uma ação que a gente acha assim, isso aqui é banal, eu vou fazer uma vez. Só que quando você torna isso um processo dentro do seu projeto ou da sua ação, da sua ideia de empreendedorismo, isso já se torna inerente a todas as ações que você vai fazer, e aí é isso que eu estou falando. Você não vai trabalhar só com achismo, você vai trabalhar com base de dados, você vai conseguir analisar esses dados, e é isso, por exemplo, que a gente vai fazer hoje, a tecnologia faz no Big Data. Você entendeu? Vai analisar vários dados lá para tirar determinadas informações. Isso que a gente está fazendo é um pequeno banco de dados, um pequeno ação que você vai conseguir introduzir ali uma determinada pergunta e você vai receber uma informação. Então, isso, claro, isso a gente vai utilizar sistemas, isso a gente vai utilizar muitas coisas, mas olha a importância disso para um pequeno, você entendeu? Quando eu voltei, esse curso, ele era para o foco dele é para mês. Então, às vezes, a gente tem uma ideia pequena, uma pequena ação que a gente podia fazer planejada, ela tem tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Mas na hora da execução, você vai encontrar vários problemas, mas você não estava preparado. Então, às vezes, você encontra um problema, uma barreira que é tão difícil, que é tão complexa, que você, às vezes, tem que desistir do que seguir em frente. E aí é perigoso, porque, por exemplo, se a gente mexer com recurso público, se você não executar, você tem que devolver todo o recurso. É simples assim. Aí, se você não executou, imagina, né? Às vezes você já pagou uma coisa ou outra, e aí como você vai ter que tirar dinheiro do seu bolso? Então, é um pouco complexo, tá? Eu vou só tomar uma aguinha aqui, eu já estou voltando, se alguém tiver mais alguma coisa para falar, eu já volto para a gente continuar um pouquinho, tá?
pegar uma aguinha ali, porque senão não aguenta, né? Oi, oi, oi. Está indo. Então, pessoal, vocês estão me ouvindo? Quem está aí online está me ouvindo certo? Tá. Então, então gente, vou só tomar uma aguinha aqui, vou voltar a compartilhar aqui para vocês. E aí, é nessa visão da gente entender e empreender e construir um projeto social, partilham das mesmas, não necessidades, mas das mesmas estratégias que você tem que adotar. Então, a gente entender, por exemplo, o que é um produto, um serviço, o que é a sua concorrência, né? A localização do seu negócio, a importância disso, né? E aí, de novo, voltando aos projetos sociais, a gente vai falar sobre aonde eu vou executar esse projeto, o que é que eu vou fornecer para essa comunidade, para esse determinado grupo, o como eu vou fornecer, porque isso é uma coisa chata até, mas é inerente dessas ações públicas. Eles são engessados, é o que a gente estava falando sobre, eu estava falando sobre burocracia. Então, como que a gente faz? Porque são necessárias, são ações necessárias para trazer transparência, publicidade, impessoalidade e tal, mas são ações que acabam nos travando, porque na hora de você executar, você não fez uma análise correta do que era aquela população necessitava, do como executar aquele projeto. E aí, o que você faz? Você vai ter que dar seus pulos. Então, é melhor a gente fazer um planejamento, né, parar, pensar, analisar um pouco todas essas vertentes, ambiente externo, interno, fraquezas, forças, ameaças, oportunidades, e ver o que realmente eu posso executar. E aí, beleza. A gente viu que esse do produto, eu vou pular um pouco, mas ele é interessante vocês só analisarem, que é esse conhecimento geral, como que eu vou te falar? De você agregar, entender o que é o seu produto, entender o que é. Por exemplo, se eu trabalho hoje com uma consultoria, eu não vou estar produzindo uma garrafa, por exemplo. Isso é uma indústria que vai fazer. Então, o meu serviço não vai ser a produção de um bem material, mas vai ser uma produção, o nome já diz, de um serviço. E aí a gente vai tirar, né, vai definir o que são bens e serviços, por exemplo, na hora de produtos, nessa parte mais da gestão de custos, tal. Mas aí é interessante, e aí a gente já entra já numa parte mais não financeira, mas de uma parte da gente analisar, não só no seu negócio, mas no seu projeto cultural, o que realmente vai impactar, aí já numa análise mais financeira, o que o dinheiro vai, qual que é aquela despesa vai impactar no seu orçamento. E aí a gente vai analisar o que são custos fixos e o que são custos variáveis. E aí é interessante, aqui a gente já está mais para frente, esse aqui eu vou deixar depois. Mas é interessante a gente analisar, deixa eu vir aqui para frente. Ele vai ser bem mais lá para frente. Outra hora, ele vai analisar ele vai não, ele não, acho que é no outro slide. Mas aí ele vai analisar, gente, dentro da administração, dentro da gestão de custos, a gente analisa assim, o macro, todas as ações são definidas como gasto. E dentro do gasto existem os custos que têm com a produção de um bem ou um serviço, e as despesas que têm a ver com a manutenção de toda essa empresa. Então,
Quando eu vou falar de custos, eu estou falando de matéria-prima, de embalagem, de gasto com mão de obra para a produção do produto. Quando eu estou falando em despesas, eu estou falando de administrativo, aluguel, marketing, que não tem a ver com outros produtos também, mas necessariamente o marketing, às vezes, você consegue colocar em custos variáveis, mas vamos aqui definir eles como custos de despesas, custos fixos. E aí, dentro dessa análise aqui, desse curso, que eu falei para vocês que é um pouco mais simplificada, ela vai definir o que são custos fixos e o que são custos variáveis. Então, ela traz tudo como a definição de custos. Mas o correto na análise de custos é gastos, custos e despesas. Mas então, os custos fixos têm a ver com o quê? Que é o grande vilão de um negócio ou até de um projeto cultural. É aquilo que vai impactar mensalmente, que todo mês vai estar ali te impactando. É um aluguel, mas a maioria desses projetos não podem, mas dependendo do como você construiu, às vezes você vai pagar a alocação de alguma coisa, de algum bem ou de algum item, e o como que isso vai impactar no seu orçamento, no valor que você tem para executar esse projeto, ou no valor que você tem para abrir essa empresa. Então, ele é o grande vilão justamente porque você precisa pagá-lo, independentemente de entrar mais recursos ou você ter vendido alguma coisa, no caso de alguma empresa. Então, ele impacta muito o seu planejamento financeiro e a sua organização financeira. Então, a gente tem que diferenciar muito ele do que são custos variáveis. E aí, é interessante a gente entender e fazer essa diferenciação do que são os custos do meu negócio, do meu projeto social e o que são meus custos pessoais, né? Claro que quando você é um empreendedor, você acaba que você junta todos esses custos, mas é interessante a gente ver para depois você fazer uma análise financeira não tão capenga. Então, o que são os custos variáveis que já vão entrar nessa visão também? Custos fixos, tudo aquilo que diz mensalmente, que está ali, que é uma coisa que você não consegue mudar independente do recurso, como está entrando, ou, por exemplo, o meu curso, o meu projeto que eu mais gastei foi com mão de obra para construir todas ações, né? A gente vai ter algumas aulas também com alguns professores que vão falar, né, sobre inovação, vão falar sobre a parte psicológica também, e então eu vou estar em viagem para Minas já semana que vem, então nessa próxima aula, quarta-feira, vocês vão ver o cenário diferente. E aí, é interessante a gente analisar que, por exemplo, o meu gasto de mão de obra é um custo fixo dentro do meu projeto, enquanto o gasto que eu tenho com brindes, e fotógrafo não tanto, mas com brindes, por exemplo, ou coffee break, é um gasto variável, que eu posso ter um pouco mais num evento ou no outro, eu vou ter aquele gasto, porque ele também está dentro do meu planejamento, mas ele não vai ser uma coisa tão engessada, porque foi a forma que eu planejei. Então, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode levantar a mãozinha, dar um alô aí, porque eu estou mostrando aqui, eu não estou vendo, tá? Então, esse custo variável é tudo que diz respeito ao gasto, por exemplo, de transporte, o quanto eu vou pagar, eu vou ter que contratar um agente cultural e eu vou pegar ele, mas porque acaba que, no nosso caso, num projeto cultural, eu vou falar bem a verdade para vocês. Como o nosso recurso ele já vem, né, diferente de uma ideia de empresa, que você está abrindo alguma coisa, investindo para ganhar um determinado retorno, um projeto em ação social, você já ganha um recurso e você tem que investir naquele recurso. Então, a gente tem que entender o que eu quero que vocês entendam e vejam mais ou menos a diferenciação, é assim, que o custo fixo é aquilo que realmente é essencial para o meu projeto. Enquanto o custo variável, isso na visão do projeto social, né? Enquanto o custo variável é aquilo que eu posso mexer se tiver edições, né? No meu caso, são várias edições, é um curso, mais 3 edições de eventos, eu posso planejar, vou gastar mais com um, menos com outro, mas acaba que ele é um pouco mais limitado, porque você não está com uma forma de captação de renda. No entanto, os editais do PNAB também, por exemplo, eles não proíbem você captar recurso. Só que você tem que deixar lá especificado que você vai cobrar uma entrada, você vai cobrar uma inscrição. Então, isso é uma forma de captação de recursos. Então, aí já entra também nessa ideia de custos fixos e custos variáveis, tá? Então,
Isso aqui a gente não vai, porque aí, claro, mais à frente eu vou falar um pouco sobre o que é uma margem de contribuição, que é o preço menos o custo unitário, um ponto de equilíbrio, isso a gente vai falar um pouco mais à frente. E é sempre interessante, novamente, se alguém tiver alguma dúvida, só dá um alô aí para mim, é interessante a gente analisar a nossa concorrência. Então, eu vou fazer um projeto social. Sempre vocês estão vendo que eu estou tentando fazer isso muito com um projeto social, né? Porque da empresa a gente já ouviu, isso que nem eu falei, eu não estou trazendo aqui uma receita pronta, um milagre que vocês vão acontecer. Eu estou trazendo aqui a ciência, o que a gente não só aprende no curso de graduação, nos cursos de empreendedorismo, são essas ações, né? E é interessante a gente analisar com quem eu vou concorrer. Por exemplo, se eu vou escrever um edital para uma determinada coisa, um determinado público, X ou Y, qual vão ser os meus concorrentes? Eu tenho várias organizações que trabalham nesse lugar, nessa região onde a gente vai fazer. Eu falei para vocês na aula passada, na aula retrasada, na segunda aula, na primeira aula, na verdade, que a gente estava falando por editais. Não, foi na segunda aula. Eu falei sobre as diferenças dos editais. E, por exemplo, o edital do Mato Grosso, ele beneficia propostas do interior. Então, beneficia, entre aspas, ele tem um número de vagas lá, e ele diz que 60% dessas vagas são para cidades do interior, e aí ele tem uma pontuação para essas cidades. Então, é interessante a gente ver onde a gente está inserida a nossa empresa, essa é a nossa ideia de negócio. E aí, esse aqui eu não vou passar, porque é uma matriz mais de preço, matriz de valor, e aí você compara preço de concorrente com seu preço, então isso não vai ser tão necessário, mas na visão do projeto social, é interessante a gente ver o que o outro gastou para executar, porque vocês entendem que na hora do nosso planejamento, a gente já tendo um insight de outro projeto, então tendo um network, conversando com as pessoas, a gente vai ter resultados e falar, olha, isso aqui, ele teve problema. Então, eu já vou analisar que isso aqui vai ser um custo essencial, não vai ser um custo variável, um custo não essencial. Então, isso vai impactar no meu projeto e eu vou ter que prever isso no projeto. E isso o projeto não vai ficar capenga, né? E aí, você imaginar, até a própria análise, se por acaso tiver alguma coisa, mas é bem difícil você entrar com recurso, às vezes, questionando a análise, só se for análises bem pontuais, que não esqueceu alguma coisa, ou que te tirou ponto seu por determinada coisa, você não vai conseguir, como que eu vou falar, não vai conseguir questionar, né, a avaliação. Mas você entendendo até a ação financeira e você conseguindo deixar claro no seu plano de trabalho, vai ser muito importante na hora dessa avaliação. Então, provavelmente não sua nota vai se diferenciar, como o seu projeto também vai se diferenciar. Claro que eu falo provavelmente porque eu não dou aqui a minha garantia, a única garantia é que eu estou vivo até agora, né? Depois a gente tem que lutar, construir coisas com ciência, trabalhar, né, com visão social, com essa análise da nossa sociedade, do que é um público-alvo, do que é aquela sociedade, do que é aquele público minoritário que eu vou trabalhar, e qual é a importância desse projeto com esse público minoritário, que isso vai fazer muita importância na hora de você executar também esse projeto. E aí é interessante a gente ver sobre localização. Localização, dentro dos projetos culturais, vai fazer diferença. Por quê? Por exemplo, eu previ a execução do meu projeto para 3 cidades. Então, eu já tive e previ o deslocamento que eu vou ter para essas cidades, com equipe, com equipamentos, essas coisas. Então, essa localização, não só do seu negócio aí, por causa da questão dos clientes, mas do seu projeto social também, é muito importante, pois também vai impactar a sua parte financeira. E, novamente, a gente estava falando, né, na parte dos projetos públicos e dos recursos de editais de cultura, a gente já vem com um recurso pré-determinado. Então, a gente tem que saber executar realmente esse recurso efetivamente, né, com eficiência e eficácia, para a gente conseguir ter um melhor resultado. Então, é interessante a gente entender também, já dando 4 horas, tem alguém que quer falar alguma coisa, quer comentar alguma coisa? Pode ficar à vontade de abrir o áudio aí. É interessante a gente ver, e isso já tem uma parte mais para produto do que para o projeto social, para a empresa do que para o projeto social, são os 4P do marketing, que é produto, praça, preço e promoção. Então,
Na hora que a gente vai ver esses pilares dos 4Ps, a gente tem que ver lá no produto o que a gente vai gerar de valor para o nosso cliente. Qual que é o diferencial do nosso produto? Nosso design é um diferencial. Na praça, qual que é a localização do seu negócio? Onde o meu cliente quer ser atendido? Quais são os canais de vendas? No preço, se seus preços é atraente, se você consegue ver os seus clientes comprando pelo preço que você, o seu produto pelo preço que você quer fazer, se os seus clientes estão dispostos, né, a pagar esse preço, na promoção, como você vai divulgar, como que você vai fortalecer a imagem da marca. E aí, dentro disso, a gente vai ver muito mais, assim, minoritariamente, que é dentro do projeto cultural, por exemplo, a localização e a promoção, como que você vai mostrar. Porque, por exemplo, a gente conversou, né, e depois daquela nossa segunda aula, o PNAB agora foi sancionado, o PNAB é uma lei perene, né, uma lei que vai depois de 2027. Então, como que eu vou conseguir construir uma imagem de todo um portfólio para depois eu utilizar e conseguir fazer isso uma coisa que sempre está me dando recurso para me executar minha ação cultural. Então, é importante a gente analisar isso e conseguir mais para frente, né? Eu acabo fazendo uma ação que ela não é uma ação pontual, só num ano. Essa ação ela vai acontecer no outro ano, só que outra coisa, você não pode submeter um mesmo projeto. Você vai ter que fazer adaptações no seu projeto para ele conseguir a cada ano esse recurso. Então, por exemplo, se eu tenho uma organização X, ela está iniciando, eu vou fazer toda a estruturação dela, eu vou fazer ações pontuais em projetos para me captar recursos também, porque isso também pode ter, né? O PNAB e outros recursos culturais, eles não são engessados para você, eu não posso ganhar dinheiro, ou a organização não pode ganhar dinheiro. Você só tem que prever, deixar bem previsto isso na hora de demonstrar muitas coisas que você pode conversar, modificar, depende do edital, né, depende de como foi a chamada. Então, é interessante a gente ver o que são as comunicações online e offline. Era aquilo do primeiro momento que a gente estava falando sobre marca, né, sobre identidade da marca. Então, as comunicações online, ou melhor, offline, são todas as comunicações que não são digitais e que você consegue, você tem, acaba que você tem um custo muito elevado e não engajamento, mas pouca retorno, porque às vezes é uma visualização, uma identificação de uma marca, e aí acaba que você mensurar esses resultados não é tão fácil que nenhum na rede social. E aí, o que são essas comunicações offline? Cartões de visitas, pastas e canetas, né, os brindes, a fachada, flyers, panfletos, um cardápio, por exemplo, né, que tem modelos mostrando o que né, os cardápios, ali os cartões de visitas no primeiro momento, as embalagens, os uniformes, como que chama isso aqui? Não é banner, os luminosos, né, também, as caixas, né, e aí a gente tem a comunicação online, a comunicação online, ela é já da nossa geração, né, é da nossa geração, assim, eu falo, é contemporâneo à nossa sociedade hoje em dia, que a parte online, ela tem muito peso, não só para divulgação de marketing, mas para divulgar, para seleção também de um público-alvo, né, do mercado específico, do nicho específico. Então, existe uma pesquisa, e esse curso é do ano passado, que mais de 160 milhões de brasileiros estão sempre conectados na internet. Um usuário que fica mais tempo fica navegando 10 horas por dia. Enquanto 96% dessas pessoas acessam a internet através de dispositivos móveis. Então, por exemplo, eu vou analisar, e foi isso que a gente fez um pouco no nosso curso. Qual é a plataforma que eu vou utilizar? A gente poderia ter feito uma live
no YouTube e passar fazendo umas aulas, né? Mas a intenção é também, e o nosso próprio método também envolve essa interação com vocês, que é uma interação um pouco mais reduzida, entre aspas, dentro do YouTube, mas que acaba que também, dependendo da forma que você trabalha, você tem um público maior, né? Então, às vezes, ela pode ser segmentada só para redes sociais. Então, tudo isso é bem capaz na hora de você fazer um projeto social, por exemplo. E aí, a gente tem lá o WhatsApp, das comunicações online, o WhatsApp, o site, o Facebook, o Instagram, o e-mail, né? Que é exemplo do projeto ou da sua organização, né? Então, é muito interessante, a gente foi muito orientado, por exemplo, no curso para a gente executar os projetos da política Aldir Blanc, em fazer um Instagram para o projeto, para ação, você entendeu? Específico, um Facebook, né? Conseguir ter uma ação mais assim online, uma atuação mais online. Então, por exemplo, a gente preferiu, a gente deu preferência de transformar, por exemplo, a marca nossa de Vieira de Jesus, que é uma empresa, um meio que a gente trabalha em algumas partes de assessoria, e fazer com que essa marca se consolide para a gente conseguir conquistar outros projetos. Porque a Lei Aldir Blanc também, ela abre essa possibilidade que outros editais não abrem, que você pode ser uma empresa, um MEI, um microempreendedor com fins lucrativos e participar para executar esse recurso. Então, por isso que é muito importante, né, eu falo, independente do porte da empresa, a gente saber o que vai ter um peso ou mais ou não para você executar. E outra coisa, aí vai entrar a parte mais fiscal, que é imposto de renda, porque mesmo se você receber, vamos falar que hoje você não declara um imposto de renda, você recebe 70 mil de um PNAB, você vai ter que fazer um imposto de renda, só que lá no seu imposto de renda você vai trazer um documento, formulário, comprovando que aquele recurso não vai ser tributado. Mas isso você já tem um gasto, e, né, às vezes quem faz mesmo, a própria pessoa pode fazer, você tem um tempo que se dedicar para fazer esse imposto de renda que antes você não fazia ou que você fazia de outra forma. Então, é interessante a gente saber disso. Então, né, Instagram aqui, Facebook, site, né, a gente tem um site também no nosso projeto Vieira de Jesus, facilita, vieradejesus.com.br, onde a gente deixa as ações, né, a gente vai começar a alimentar mais um pouco o site, só estamos esperando mais umas ações saírem aí. E aí, é muito importante a gente entender o que é o marketing digital. Então, o marketing digital, ele hoje, né, é contemporâneo também da internet, e ele tem o foco na criação de anúncios pagos. Então, muitas vezes, e aí no nosso exemplo do nosso projeto social, que é o que o agente cultural vai trabalhar, por exemplo, né, com recursos públicos, às vezes ele vai fazer isso aí, fora se ele cobrar ingresso, né? Vamos falar que se ele cobra o ingresso, quanto mais ele tiver de público, que ele consiga enganjar ali, que consiga comprar o ingresso, ele vai ter um melhor resultado financeiro. Mas na empresa vai ser do mesmo jeito. Mas no projeto social, a maior parte também desses anúncios pagos são para caracterização da ideia, são para definição, né, daquela organização, daquele festival, daquele evento, daquele projeto. Então, deu uma coisa mais de organizacional, uma coisa mais de imagem organizacional do que um próprio busca de clientes. Então, isso é importante a gente ver também o marketing, prever também a utilização de recursos para fazer propaganda paga, que nem desse curso eu fiz propagandas pagas para a gente divulgar o curso, né, divulgar as ações, a gente vai fazer também, e vai ser bem importante. E aí, a gente tem, é interessante aqui, esse funil eu não vou explicar para vocês, que ele tem mais um pouco de vendas. Aqui ele está falando interessante, isso aqui, ó. Quando você tem uma organização ou um projeto, né, mesmo que se for para o seu MEI, né, ou se for uma ação de um projeto específico que você quer tornar aquele projeto uma coisa perene, é interessante a gente colocar no Google lá. Você coloca o contato, um site, uma coisa, faz essa não pontuação, mas essa demarcação no Google é muito importante, principalmente para visualização, para entrada de contato, tá? É bem importante a gente fazer e analisar isso. Depoimentos também, né? Que o depoimento traz essa credibilidade que a empresa ou o projeto teve em determinada ação,
né? Então, isso é muito importante. E voltando novamente, a Lei Aldir Blanc é uma oportunidade da gente, como agente cultural e como produtor cultural, tirar recursos, tirar uma renda, você entendeu? Então, às vezes, esse MEI, essa sua ideia, que foi uma vez, você pode tornar ela perene e conseguir tirar sua fonte de renda daquilo lá, né? Um complemento de renda, claro, que muitas vezes as pessoas já têm um serviço fixo, né? Tem um emprego, tem uma empresa, mas a gente pode sempre melhorar e também trazer isso para a empresa, mas também trazer isso para a nossa vida de agente cultural, desenvolvendo um projeto social. E aí tem vários, né, ações e plataformas como o Canva, né, tem o Capcup, né, como que é Capcup, que faz vídeo, eu esqueci o nome, mas é isso mais ou menos. Como que é o nome? Vou procurar aqui. E aí é interessante a gente entender, e ter essas ferramentas, elas ajudam a gente a, a fazer essas ações, né? Por exemplo, você vai fazer uma ação de divulgação, é tão interessante você fazer um vídeo, né? Não deixar só a imagem estática lá, fazer uma integração, às vezes com entrevista, mas tudo isso vai ser pontual também na hora da sua construção ali, né? Da sua ideia, da sua organização, mas é importante essa parte da divulgação online. É muito importante mesmo. E muito importante a gente registrar a divulgação online, porque tudo isso depois, na hora da prestação de contas, vai ficar bem bonitinho, bem certinho, né? E é isso que a gente quer. Então, pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Quer falar alguma coisa? Hoje foi uma aula mais expositiva. Eu não estava bem, vou te falar, Jacira. Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Você quer falar, Jacira? Você está me ouvindo? Desligou? Pessoal, se alguém tiver. Entendeu? Duas aqui, será que ele está? E aí é interessante que na segunda aula a gente vai trabalhar um pouco mais sobre isso do empreendedorismo, que envolve os projetos culturais, que nem eu já estava conversando com o Érico, né? E porque é importante a gente fazer esse planejamento e entender que é perene também, né? Que é uma ação que a gente tem que fazer no cotidiano, tem que fazer sempre, independente se a gente quer mudar, quer construir um projeto agora, e aí a gente vai ver também, nesse nosso curso, é importante, como que, se já existe a lei, e a gente sabe que ano que vem vai abrir, e isso você pode fazer no seu negócio também, você já deixar tudo planejado, já deixar tudo feito, escrito, já mais ou menos como você sabe que vai ser o padrão, né, para depois você não ficar na correria para submeter algo, e você poder completar aquilo lá com documentações, com fotos, né, com várias coisas que vão fazer diferencial no seu projeto, que você vai ter uma pontuação massa, né, e no exemplo de uma empresa, que você vai conseguir atingir o seu público-alvo, vai ter uma análise, né, uma gestão financeira muito boa. E eu acho que por hoje é isso, pessoal. Se alguém tiver alguma dúvida, novamente, eu vou deixar um pouco aberto aqui. A aula vai ficar gravada, vai ficar lá no YouTube, amanhã mais ou menos eu vou postar. Na quarta-feira a gente vai ter o nosso encontro no mesmo horário, às 7 horas da noite. Eu já vou estar em Minas, então lá 8 horas, então eu não consegui me dar uma arrumadinha nesses horários, mas é bem importante a participação, e pode ser que a gente mude os horários, deixe só para o meio de semana à noite, tá? E aí fique um horário fixo, que fica melhor para todo mundo, para mim também, para a gente conseguir ter uma ação, e aí nessas partes. Agora a gente vai abordar já nessa segunda aula e fechar essa parte do empreendedorismo, mas depois a gente já vai entrar na própria inscrição e na atuação dos projetos, na execução dos projetos. Então, a gente vai ter uma aula também, eu já vou conversar lá com o professor Stefano,
né, professor doutor pela, pela Universidade Federal de Uberlândia, e a gente vai conversar um pouco sobre a parte de inovação, essas ações, e aí depois a gente vai ter uma outra aula com a professora Rosário, que é coordenadora do curso de psicologia, psicóloga, né, do curso da Uniub, do campus Uberlândia, e aí a gente vai falar um pouco sobre essa parte psicológica, não só dentro dos projetos, mas dentro das empresas, que é muito importante, porque a gente também tem que falar disso para nossos colaboradores, né? Então, quem que está auxiliando, como que está fazendo essas ações é importante porque isso impacta, e às vezes você planejou uma equipe, você planejou uma pessoa, e você vai passar por essa situação que envolve a parte psicológica também, então isso também faz parte do nosso planejamento, toda essa visão, né? Então, novamente, lembrando, os ambientes externo, tudo isso faz parte da nossa construção de planejamento desses nossos processos e desses nossos projetos e ideias de empresa. Tá, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Então, a gente vai estar encerrando por hoje. Eu agradeço a presença de todos, tá? Se tiver alguma dúvida, pode mandar mensagem para mim lá no WhatsApp. Está sempre aberto. Quando eu puder responder, eu respondo. Tá, pessoal? Uma boa tarde a todos. Até mais.